No vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto bem polêmico, que é a caderneta de poupança. Muita gente critica, né, especialmente os influencers, os gurus, eles têm o hábito de oferecer N instrumentos financeiros e sempre colocando a poupança como patinho feio, né? E hoje eu vim aqui exatamente fazer o trabalho inverso, mostrar quais as vantagens que tem de você guardar o seu dinheiro na caderneta de poupança. E para começar, eu já quero deixar claro o seguinte: é muito importante que a pessoa tenha uma reserva de emergência na caderneta de poupança, porque ele pode sacar a qualquer momento, sem prejuízo dos rendimentos, né? Uma outra coisa, independe da situação do momento. Imagina que você tem o seu dinheiro investido lá em ações do Banco Itaú e justo no dia que você precisa, as ações estão em baixa. Então aconteceu aí uma notícia, alguma coisa que abalou o mercado financeiro e as suas ações que estavam lá no Banco Itaú, na Petrobras, tiveram uma queda expressiva, né? Como foi essa semana aquela questão do agro que derrubou lá as ações do Banco do Brasil em 10%. Então, quando você tem o seu dinheiro na caderneta de poupança, você está livre dessas oscilações. Uma outra coisa muito interessante é que quando você tem uma reserva na poupança, isso te evita de cair nas armadilhas do cheque especial, que paga aí 10% ao mês. Evita que você caia na armadilha do cartão de crédito, que é 10% ao mês. Então, todas essas seguranças que a caderneta de poupança te traz, as pessoas não falam, né? As pessoas falam, invista em renda fixa, invista em CDB, invista em dividendos, invista em LCI, LCA. Todos esses instrumentos são muito bons, tá, pessoal? Eu não estou criticando nenhum deles. O que eu estou dizendo é que isso é o segundo momento. O primeiro momento é a caderneta de poupança, esquece. Mas o Barsi falou, cara, o Barsi tem 50 anos de mercado, o cara é especialista no assunto. Não queira se comparar. Na caderneta de poupança é a mesma coisa. Cuide do feijão com arroz, faça o básico, ok? A partir do momento que você faz o básico, você vai adquirindo musculatura, experiência para você fazer os próximos passos. É muito importante que você faça o passo a passo. Não queira começar a investir hoje e já achar que amanhã você vai ter uma carteira igual do Barsi ou do Primo Rico, tá certo? Eles são especialistas, são muito bons no que eles fazem, mas tudo tem o seu momento. Não é da noite para o dia que você vai chegar nesse nível, ok? Então, a segunda parte é quando você está numa situação dessas, né, que você faz ao longo da vida. Vamos imaginar uma pessoa que nunca conseguiu fazer passar para o segundo nível, né? Ficou a vida inteira ali na poupança mesmo. Tudo bem. Ele não fez um grande negócio, não é um cara que vive de renda, não é uma pessoa que vive de dividendos, mas pelo menos ele está livre do consignado. Vocês não têm noção do problema que é o consignado nas famílias brasileiras. Quando você pega a situação de um aposentado e você vê que ele está envolvido em consignado, você não tem noção. Então, olha a diferença entre uma pessoa que guardou dinheiro na poupança e uma pessoa que nunca guardou dinheiro na poupança, ok? Então, é muito importante as pessoas levarem o básico como prioridade. A partir dali, você pode ir dando os próximos passos. Então, nos próximos dias, a gente vai gravar vídeos falando sobre o CDB, sobre LCA, LCI, os próximos passos e até entrar também numa carteira de dividendos. Mas isso é lá na frente, tá? Então, o primeiro passo é você fazer uma reserva em poupança. Até porque a poupança, ela vai te permitir a reserva de emergência. Imagina que você não tem uma reserva de emergência e você precisa de um dinheiro hoje. Aí você vai ter que usar o cheque especial ou o cartão de crédito. O cheque especial é uma média aí de 10, 15% ao mês. Então, quais são as vantagens de você ter o seu dinheiro na caderneta de poupança? Facilita para você ter a sua saúde mental em dia, você não precisa ficar uma pessoa ansiosa. Olha a vantagem, né? Não tem que ficar pedindo dinheiro emprestado para os seus parentes, você conseguir pagar suas contas com tranquilidade, chegar ao final do mês, você pagar a sua fatura do cartão de crédito, pagar a sua assistência médica. Então, tudo isso vai permitir que você faça um padrão de vida mais tranquilo, mais homogêneo, tá certo? Quais são os benefícios de você ter uma reserva em caderneta de poupança? Isso te impede que você
passe por uma necessidade extra e aí tenha que entrar no cheque especial, porque aí você mesmo financia a tua despesa. Ao invés de você pegar dinheiro no cheque especial, que você vai pagar 10, 15% ao mês, você vai poder usar o dinheiro que estava lá na poupança e aí, automaticamente, você tem que assumir o compromisso que na sequência você vai repor aquele dinheiro como você estaria pagando as parcelas do cheque especial, né? A amortização do cheque especial. A mesma coisa como se fosse o cartão de crédito. Você tem que pagar suas faturas sempre em dia, sempre na totalidade, não dá para parcelar cartão de crédito. Todo mundo sabe que cartão de crédito parcelado é o caos. Então, você precisou numa emergência, saca da poupança, paga a fatura integral do cartão de crédito, e aí você se livra daqueles juros do cheque rotativo, e na sequência você repõe o dinheiro que estava lá na sua reserva de emergência na poupança, tá certo? Então, dá para investir em ações? Dá, mas isso é um outro passo. Lá na frente, quando você já tiver a sua reserva de emergência toda lastreada em poupança, aí você pode ir para o próximo passo, que é fazer um investimento mais agressivo, mais rentável, que é a poupança, por exemplo, ela vai te render 0,8% ao mês, 1% ao mês, depende do governo, né? Depende da época. Eu não sei quando que você está vendo esse vídeo. Mas, se você vai para uma renda variável, imagina que você guardou um dinheiro e está lá no Banco do Brasil. Como essa semana aconteceu, o agro deu uma oscilada, então reflete no balanço do Banco do Brasil e as ações do Banco do Brasil caíram 10%. Então imagina que você tem lá uma reserva de 100 mil, ou imagina que você tem lá 10 mil, e aí amanhã você chega lá e acorda, as suas ações valem 9 mil. Imagina que você tem lá uma reserva de 100 mil em ações do Banco do Brasil, e amanhã você acorda e aqueles 100 mil estão valendo 90 mil. Imagina o caos que fica na mente de uma pessoa que depende daquilo para suprir suas emergências, suas necessidades, tá certo? Então, a partir do momento que você tem uma reserva lá na poupança que pode, vamos dizer, custear as suas necessidades durante o ano, o dinheiro que vai estar rendendo lá no Banco do Brasil, lá nas ações, não vai impactar nas suas finanças pessoais, porque cada dia que acontecer alguma coisa, você pode esperar a recuperação daquele mercado. Ao passo que se você não tem uma reserva de emergência em renda fixa, se você vai direto buscar na variável, é muito provável, isso é quase uma maldição, é muito provável que no dia que você precise desse dinheiro, as suas ações estejam em baixa. Aí você é obrigado a vender com prejuízo e um investimento que você tinha colocado lá, por exemplo, 100 mil reais, você vai resgatar 80 mil reais, 90 mil reais. Quer dizer, ao invés do teu dinheiro ter progredido, né, o teu dinheiro ter crescido, o teu dinheiro decresceu. Então aí você realiza um prejuízo. E aí você fala, bolsa não é para mim. Não é que bolsa não é para você. A bolsa, ela é para todos nós, para todo cidadão. Desde que a pessoa faça a lição de casa, né? Tem que treinar, tem que aprender, tem que estudar, tem que simular. E aí, gradativamente, você vai migrando da renda fixa para a renda variável. Mas você tem que fazer isso com muito cuidado. Não dá para você chegar e colocar todo o seu dinheiro em renda variável para agora eu vou viver de dividendos porque o meu influencer está recomendando que agora é hora boa de comprar ações da empresa tal. Aí você vai e compra, na semana seguinte aquela ação cai, né? Isso a gente está cansado de ver. Isso acontece constantemente no mercado financeiro. As ações que são muito bem recomendadas, de repente elas levam um tombo e aí perde lá 7%, 10%, 15%, né? Por exemplo, todo mundo sabe a história da Magazine Luiza. As ações da Magazine Luiza praticamente viraram pó. Magazine Luiza, Casas Bahia, viviam numa fase de euforia lá nos anos 2000 e de repente viraram pó. Então, todo esse material, quando você vai estudando, à medida que você vai investindo, então você vai gradativamente migrando da poupança para investimentos mais rentáveis. Mas faça isso de uma forma tranquila, consciente, gradativa. Se você fizer isso,
Eu falo isso com muita propriedade porque eu acompanho, eu sou contador e faço uma média de 100 declarações de imposto de renda por ano. Então eu vejo as pessoas que têm reserva em poupança e as pessoas que não têm, tá certo? E eu vejo quanto que isso muda o patrimônio delas. Alguns estão chegando na velhice com a tranquilidade financeira, mesmo que seja baixa, mas tem a tranquilidade financeira, e outros que ficaram a vida inteira, vamos dizer assim, mais acelerados, acabaram que não construíram, né? Então, aqueles que investiram de forma mais conservadora, hoje eles estão chegando à velhice com uma certa tranquilidade, e aqueles que sempre quiseram buscar formas mais agressivas acabaram se perdendo pelo meio do caminho, e a maioria está chegando na velhice com pouco dinheiro ou nada. E aí tem um agravante seríssimo, que é a questão do consignado. Eu vou gravar um outro vídeo falando do consignado, tá certo? Vantagens e desvantagens do consignado. Eu não estou aqui criticando o consignado. O que eu quero aqui é deixar claro que quando a pessoa não tem uma reserva financeira, ela vai cair na armadilha do consignado, que o consignado está lá de braços abertos esperando para aqueles que foram desprevenidos. Então esse vídeo eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo. Deixe aqui os seus comentários, coloque aqui as suas dúvidas, eu terei o maior prazer em responder, tá certo? Então compartilhe com seus amigos e até a próxima.